Bom dia, tudo bem? Gostaria de informá-los que eu passei, acho que 40 minutos na biblioteca da escola. Da escola não, estou acostumado a falar escola, né? Da universidade. Peguei 9 livros de cálculo para poder fazer a prova de vocês. E percebi que o Anton é muito bom, Stuart, Leitold, o Guido Riz é fantástico. Tem 2 livros muito ruins mesmo. Não vou dizer quais são. Basta você chegar na lista de exercícios. Se você enxergar que só tem polinômio ali, larga esse livro. Porque a vida não é feita de polinômio, por favor, né? Tá bom? Então, larga esse livro. Eu olhei e fiquei como pode. Não pode o livro estar restrito só a polinômios. Não faz sentido isso, tá? Então, tá aqui a prova de vocês. A prova de vocês tem 3 páginas. 3 páginas aqui, mas quando eu formatei ela, ficou com 8 páginas, a prova de vocês, tá? Tem 8 páginas de prova. Lembra que tinha 21 questões na prova que vocês fizeram e vocês foram super bem? Tá, aí eu disse que eu ia aumentar para 30, né? Mentira minha. Aumentei para 31. Tá? Então, tem 31 questões na prova de vocês, tá? Aí eu pensei assim, mas será que vai dar tempo? Aí eu fiquei, bem, são 31 questões que eu nunca fiz. Então eu falei, Raimundo, vai lá, faz a prova. Aí eu cheguei na coordenação da escola, na escola agora, né? Sentei e disse ao pessoal assim, ninguém me atrapalha que eu vou fazer uma prova agora. Comecei a fazer a prova. Primeira questão. Tem 4 itens. Eu levei 2 minutos para resolver. Aí fiquei, poxa, então 30 segundos para cada? Tá ótimo. Segunda questão. Eu levei 14 minutos e 20 segundos para resolver. Porque tem uma porrada de itens nela. Acho que vai até a letra P, se eu não estou enganado. É A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Isso mesmo. É a segunda questão. Deixa eu só confirmar se até a letra P. É até a P. Tá aqui, ó. Todos os itens aqui, ó. Vários itens. Até a letra P. Tá? Segunda questão. Eu levei 14 minutos e 20 segundos para fazer essa questão. Tá? Aí, terceira questão. Eu levei 1 minuto e 50 segundos. Né? A quarta eu levei 2 minutos, a quinta 3 minutos, a sexta 3 minutos e 20, a sétima 3 minutos, e a oitava eu levei 10 minutos nela. Sabe por quê? Porque a oitava, eu até escrevi nela, assim, questão coringa, na oitava. Né? Ela é uma questão extra. Tá bom? Ela é a questão mais linda da prova. Mais linda mesmo. Eu ainda não tinha visto essa questão, ela é belíssima. É belíssima. Então essa prova ela é assim. São 31 questões. Tá? São 31. Se você acertar 25, fechou a prova. Tá? Então, 25, pontuação máxima. Beleza? 25, pontuação máxima. Então, isso significa que das 31, você pode errar 6, né? Certo? Porque se você errar 6, você acerta 25. Certo? Só que entra, assim, como eu sou muito bonzinho, mas muito assim, eu me surpreendo com a minha bondade. Como eu sou muito bonzinho, eu coloquei a questão coringa. A questão coringa é a questão mais linda da prova. Se você fizer a questão coringa e acertar ela por completo, sem erro nenhum, tá? Eu te dou bônus. Você pode bonificar mais 5 questões.
O que isso significa? Que se você acerta a questão coringa, você pode errar 11 questões que você fecha a prova. Deu para entender? Ok? Ficou claro agora? Acertou a questão coringa, tem 31 questões. Você só precisa acertar 20. Claro, incluindo a coringa, né? E você vai ter fechado sua prova. Tá bom? Então, conselho que eu dou para vocês. Façam logo todas as questões. Vão fazendo. E deixa pelo menos uns 10 minutos para a última para tentar fazer ela. Tá? Vai ter tempo para isso. Afirmo com toda a convicção, com toda a minha convicção, que é impossível tirar 0 nessa prova. Impossível. Nem que você tente, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai se esforçar muito, mas não vai conseguir. Tá? Porque na segunda questão... É na segunda? Na segunda questão, tem uma paradinha assim. Na segunda questão. Suponha que eu coloco isso aqui para ti. F de x igual a exponencial sobre seno. Tá? Suponha que seja isso. E eu peço para você calcular a derivada para mim. Ok? Como é que você vai calcular a derivada disso? Oi? Regra do quociente. Só de você escrever isso. Essa se resolve pela regra do quociente, 0,1. Impossível tirar 0 nessa prova. Já garantiu 0,1. Tá? Aí você coloca regra do quociente. Já carimba 0,1. Tá? No outro item, se aparecer isso aqui na tua prova, como resolve? 0,2. Você escreveu como faz, regra do produto. Mais 1, já tem 0,2. Entendeu? Então, a sua prova, você tem que dizer o que você vai fazer e você tem que ir fazer. Tá? Então, a segunda questão é assim. A primeira questão, eu te dou 4 gráficos. 4 gráficos. Você olha para os gráficos e diz a resposta, isso. Olha para o outro e diz a resposta, isso. Olha para o outro, isso. Entendeu? Eu disse que eu levei 30 segundos nela, você leva menos de 8. 8 segundos é suficiente para você dar as respostas de cada um dos gráficos. Tá? Então, estudem, venham preparados, que a prova será divertida. Tá? Como temos questões a mais, já conversei com o pessoal do projeto, e a nossa prova terá a duração de 1 hora. Tá? 1 hora de prova, o que será absolutamente desnecessário. Não é? Absolutamente desnecessário. Não precisa de um tempo tão grande para uma prova tão bela. Né? E não tem nenhuma questão de verdadeiro ou falso. Nenhuma, porque vocês não gostam disso, vocês gostam de mostrar o conhecimento, né? Então você vai dizer como você vai fazer e você vai fazer. Beleza? Regra da cadeia é o que mais tem na tua prova. Eu acho que deve ser 50% da tua prova é regra da cadeia. Então, se tu não sabe derivar pela regra da cadeia... Por exemplo, suponha que você tenha uma dessa aqui. Seno de 3x mais 5. Como deriva essa? Não, você tem que dizer regra da cadeia. Regra da cadeia. Aí você escreve regra da cadeia. Aí já ganha 0,1. Né? Aí vai. Derivada dela. Como é que faz? Derivada do seno é cosseno. Vezes a derivada de quem está aqui dentro. Quanto é a derivada disso? 3. Acabou. É só correr para o abraço agora. Entendeu? Dá vontade de você sair correndo da prova e dizer a felicidade mora aqui. Né? Vamos lá.
Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma das aulas mais aplicáveis para a engenharia, chamada de taxas relacionadas, tá? Então, qual a ideia? A ideia é a seguinte: suponha que você tenha variáveis x e y, e essas variáveis são as variáveis da sua função ou da sua relação lá, mas essas variáveis elas mudam ao longo do tempo, tá? Que é o que está escrito lá. Suponha que você tenha uma certa relação entre x e y, tá? E isso dá origem a uma certa equação. Tá ok? Por exemplo, olha aqui para o quadro. Suponha que você tenha aqui uma circunferência, tá? E tem aqui um certo ponto P. Beleza? Suponha que eu vou movimentar esse ponto P. Movimento esse ponto P ao longo do tempo. Você concorda que se esse P fizer esse movimento para cá, o x e o y mudam? Sim ou não? O x e o y mudam ao longo do tempo. Suponha que essa circunferência está centrada na origem e que o raio seja 3. Qual é a relação de x com y? Como é que eu consigo escrever? Como eu consigo escrever? Como é que é? Oi? Como é a relação de x e y ou se eles estão em uma circunferência de raio 3? Como é que fica? X ao quadrado, tá? O x ao quadrado que vai variar ao longo do tempo, mais o quê? Y ao quadrado que vai variar ao longo do tempo, isso é igual ao quê? Ao quadrado do raio, que é 3 ao quadrado. Deu para entender? Então, essa aqui é a relação de x com y. Então, de agora em diante, aquilo que nós chamamos de variável, x e y, nós vamos enxergar elas com mais ideias. A gente vai enxergar elas como coisas que variam ao longo do tempo. Então, no fundo, a gente vai enxergar elas como funções. Tá, beleza? Então, a gente vai enxergar não só como x, mas como um x de t. Tá? Então, dependendo de cada problema, vai ter uma forma da gente enxergar. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer de agora em diante. Muito bem, então vamos para o nosso problema 1. Problema 1, problema do tanque. Suponha que você tenha um tanque, que é um cone circular, não está reto ali, mas deve ser, um cone circular reto e invertido, com base de raio 2 e altura igual a 6. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, o nosso problema 1. Vamos lá, o que é que nós temos? Nós temos um cone. Tá? Olha para cá. Então, eu tenho um cone que a altura dele é 6 metros. Tá? O raio dele é 4. Tá bom? E está tendo uma vazão constante aqui. Tá? Então, tem uma certa fonte de água aqui que entra no cone. Tá bom? Que está entrando um certo valor lá, que eu vou colocar só vazão aqui. Tá bom? Uma vazão constante. Você concorda que à medida que a água vai entrando aqui, então vai dando aqui um certo volume de água, certo? Dentro desse reservatório, beleza? Então, vai entrando água e esse nível de água vai subindo, concorda? Vai subindo, 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 subindo. Diga. Ah, aqui é 2, né? Ah, obrigado. Então, vamos lá. Então, a água vai entrando e o nível da água vai subindo, tá? E eu te pergunto, se eu olhasse para a velocidade que a água sobe aqui, eu vou chamar aqui de estrela, e a velocidade que a água sobe aqui, que eu vou chamar de 2 estrelas.
se a água estivesse aqui em 2 estrelas ou se a água estivesse em estrela. Está entrando água. Eu te pergunto, onde é que ela está subindo com a maior velocidade? Em estrela ou 2 estrelas? Estrela. Por quê? Porque o espaço é menor. Entende? Como a vazão é constante e lá em cima é muito grande, então a velocidade com que está subindo é muito devagarinho lá em cima. Deu para entender? Mas está subindo, tá? Então o nosso problema é esse. O nosso problema é, tem uma vazão constante, a gente quer saber qual é a taxa que está variando a altura da água, tá? Então o que é que nós fazemos? Vamos fazer o seguinte, olha. A gente vai passar essa linha aqui. A gente vai considerar esse triângulo. Todo mundo consegue enxergar esse triângulo? Vou considerar esse triângulo, vou destacar ele para cá. Tá? Então, isso aqui é 2. Esse tamanho todo aqui é 6. Tá? Então, eu vou fazer um corte aqui. Quando eu faço um corte aqui, eu não sei qual é esse tamanho, que eu vou chamar de raio. Tá? Porque, afinal de contas, qualquer corte que eu dou em um cone vai formar uma circunferência, certo? E do centro até a extremidade é o raio. Tá? E vou chamar essa distância daqui até aqui embaixo, vou chamar de H, o que faz sentido, porque isso aqui vai representar a altura que está a água. Beleza? Tudo bem? Agora eu vou fazer uma relação entre o raio e a altura. Dá para a gente fazer uma relação. Como você acha que a gente consegue fazer uma relação aí? Oi? Não, está em qualquer lugar. Não, está em qualquer lugar. Você pode colocar no meio, mas quem garante que a água está na metade? Entendeu? A água está subindo. Pode estar em qualquer ponto. Ok? A altura aumenta, o raio também aumenta. Eu quero saber como é que eu posso estabelecer uma relação matemática entre os dois. Diga. Semelhança de triângulo. Beleza. Então, olha, isso aqui é um triângulo, tá? Esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, então você pode relacionar os lados, tá bom? Então, olha, a base do triângulo maior está para a base do triângulo menor, então 2 está para R, assim como a altura do triângulo maior, que é 6, está para a altura do triângulo menor, que é H. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. O nosso problema pede para a gente descobrir qual é a taxa de variação da altura. Ele não pede quanto o raio está variando. Então, eu vou querer isolar a altura. Eu quero ter a altura só no meu problema. Tá? Então, deixa por enquanto isso aqui. Deixa por enquanto essa relação. À medida que a água vai entrando no cone, aumenta a quantidade de volume lá dentro. Mas eu consigo calcular o volume de um cone, não consigo? Como é que calcula o volume de um cone? Como calcula? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tá? Então é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Onde esse R ele muda com o tempo e esse H também muda com o tempo. Tá? Mas eu quero que o problema fique só em relação a H. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou isolar o R. Tá? Multiplicando cruzado isso aqui, vai ficar 6R's é igual 2H. Passo 6 para lá, vai ficar R é igual a H sobre 3. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara e vou substituir lá. Beleza?
Então vai ficar, volume é igual a π sobre 3 vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? H sobre 3. Então, H sobre 3 ao quadrado vezes a altura. Então, isso aqui fica como? Fica volume é igual a π sobre... Olha, 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 3 é 27. Então, vou deixar logo aqui. 27. H quadrado vezes H é H ao cubo. Beleza? Tudo bem até aqui? Tá? Vamos pensar agora. Ó. O volume, você concorda que está mudando com o tempo? E a altura também muda com o tempo, certo? Então, eu vou reescrever isso aqui. Vai ficar V de T, H de T. Beleza? Então, agora tu estás enxergando o H, que era uma variável, tu está enxergando ele agora como uma função de t. Tá bom? Muito bem. Agora, olha, tem uma vazão constante. Volta lá no problema, por favor. A vazão é de 2 metros cúbicos por minuto. Tá, essa vazão, 2 metros cúbicos por minuto. Volta lá de novo, por favor. O que é que nós temos? Encontre a taxa na qual o nível da água está aumentando quando estiver a 3 metros de profundidade. Tá? Então, o que é isso aqui, matematicamente? O que é isso? Variação do volume. Matematicamente é o quê? Oi? Derivada de quem? Do volume em relação ao tempo. Perfeito. Então, esse cara é dV dt. Deu para entender? Esse é o dV dt, que dá 2 metros cúbicos por minuto. Tudo bem? Esse é o dV dt. Ele está perguntando quanto a altura está variando quando h é 3. O que é que ele quer, então? Variação da altura. E o que é isso? Derivada de quem? dH dt. Então, o meu problema pede quem é dH dt quando o h for 3. Essa é a pergunta do problema. Ficou claro? Quem é a derivada de h em relação a t quando h for 3? É 3, né, que estava lá no problema? Projeta lá, por favor. Isso, 3. Muito bem. Olha, volume é igual a π sobre 27 h ao cubo. Tá ok? Pronto, esse é o volume. Vamos lá. Derivada de V. Vou escrever aqui, ó. dV dt igual derivada disso aqui. Isso tu tem que saber fazer. Tem na tua prova coisas assim, tá? Ó, 3 vem para frente. π sobre 27 h ao quadrado t vezes o quê? Vezes? Já foi o 3 para frente. E agora? Vezes o quê? dH dt. Porque tu tem que enxergar o h como uma função. Então, dH dt. Deu para entender? Tem que enxergar o h como uma função. Tá? Muito bem. Quanto é esse cara? 2. Foi dado lá. Ó. dV dt. 2. Igual... Dá para cancelar aqui, né? Vai ficar 9. Vai ficar π sobre 9 vezes. Quanto é o h ao quadrado? Quem é h? 3. Vai ficar 3 ao quadrado vezes
dH dt. Ó. Beleza? O π está multiplicando, passa dividindo. Então a resposta é 2 sobre π. Essa é a velocidade com que o H está modificando. No ponto 3. Tá? Suponha que nós não tivéssemos fixado a altura. Suponha. Tá? Vamos deixar aqui o volume. Suponha H qualquer. Então, o que é que nós teríamos? Vamos pegar esse aqui, ó. dV dt é 2 igual. Esse vezes esse já dá para simplificar, então vai ficar π sobre 9 vezes h quadrado dH dt, certo? Tá bom? Não é dH dt que eu quero descobrir? Pega todo esse carinho e passa dividindo. O 9 vem multiplicando, vai dar 18. O H vem dividindo, o π vem dividindo, o H também vem dividindo. Isso é dH dt. Vamos pensar. Se começou a entrar água lá e isso está vazio, qual é a velocidade que a água está subindo? É rápida ou é devagar? É rápida, é muito rápida. Tá? Observa. O H está em 0, então eu não posso saber aqui o que acontece no 0, porque não dá para dividir por 0, certo? Mas depois que cai a primeira gota lá dentro, já posso começar a fazer conta. Ok? Depois da primeira gota, já posso começar a fazer conta. Aí, só que o H é muito pequeno, certo? Muito perto do 0. 18 dividido por um número muito perto do 0 vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar um número muito grande. Tá? Então significa que o H cresce muito rápido. O H está crescendo muito rápido se o H estiver perto do 0. Beleza? Agora pensa, se o H for muito grande, vai ser 18 dividido por um número muito grande. Essa divisão tende a quanto? A 0. Então, se o H for muito alto, a velocidade que está subindo é muito devagar. Deu para entender? Então, se estiver lá embaixo, muito rápido. Se estiver lá em cima, devagar. Diga. Função linear, na verdade, é uma função constante, só o que está entrando. Volume. Essa é uma função constante. Agora, quais funções você quer avaliar? Você quer avaliar a função raio que está modificando? Aí é uma outra função. Quer avaliar a função altura? Aí é outra função, entendeu? Essas duas não são lineares. Sempre 2. O que está entrando sempre é 2. Tá? Agora, o que está entrando é uma quantidade constante. Mas o que está subindo não é velocidade constante. Entendeu? Então, é uma função interferindo em outra. Tá? Tanto que a gente observa aqui que no início é um valor muito alto, mas no final é um valor muito baixo. Então é uma coisa que está tendo um certo decaimento, assim. Não é linear. Ele é quadrático. Quadrático no denominador. Tá? Mas eu estou te dizendo aqui que é a derivada que é constante. Se a derivada é constante, então quer dizer que o volume, olhando só para volume, ele é linear. O volume. Só ele. Mas a função altura não é, a função raio não é. Entendeu? É.
Isso. Tá bom? Muito bem. Ficou claro, pessoal? Ficou claro o problema? Muito bem. Esse é o nosso problema 1. Vamos para o problema 2. Problema 2. Olha lá o problema 2. Uma escada com 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido do topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada estiver a 3 metros de altura? Tá? Tem uma escada apoiada em uma parede. Claro que essa parede deve ser um prédio, alguma coisa do tipo, porque é muito alta, né? Então está apoiada na parede, tá? Essa escada está escorregando. Está escorregando o pé aqui, tá? Automaticamente escorrega o topo lá na parede. Aí ele diz lá que o pé está escorregando a uma velocidade de 1 metro por segundo. A pergunta que eu te faço, qual é a velocidade que está escorregando lá em cima? Qual é a resposta? Se embaixo escorrega 1 metro por segundo, em cima escorrega que velocidade? Não é 1 metro por segundo. Não é a mesma coisa, tá? Isso engana legal mesmo, tá? Então, o que acontece aqui embaixo não necessariamente acontece lá em cima. Isso são velocidades, tá? E a gente vai verificar agora isso. Vamos lá. Então, suponha que esse aqui é o seu chão, tá? Suponha que aqui é a parede. E aqui você tem a sua escada, tá? Então, tem a escada aí, tá bom? Claro que a parede pressupõe-se que tem um ângulo de 90 graus. Tá bom? O que está acontecendo é que esse pé da escada está afastando da parede com uma velocidade de 1 metro por segundo. Tá bom? O tamanho da escada é 5 metros. Ok? Ele quer saber qual é essa velocidade aqui. Que está escorregando aqui. Que velocidade é essa? Ok? Eu tenho esse tamanho aqui. Como está horizontal, vou chamar esse tamanho de x. E esse x modifica ao longo do tempo, certo? Então, vou chamar x de t. Eu tenho esse tamanho aqui, está vertical, vou chamar de y, e que também modifica ao longo do tempo. Tá? Qual é a relação de x com y? Você vai usar o quê? Tangente? Não. Teorema de Pitágoras. Porque a gente usa a escada logo. Tá? Então vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, por Pitágoras, a gente tem aqui x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t. Isso é 5 ao quadrado. Tá bom? Então, vai ficar x quadrado de t mais y ao quadrado de t está dando 25. Ok? O que é que nós fazemos agora? Isso aqui é o quê? Taxa de variação de quem? Do x. Então, esse cara é quem? É dx dt. Já temos o dx dt. Ok? O que mais? O que é que a gente vai fazer então lá? Oi? O que a gente faz aqui? Faz a derivação. Tá? Então vem 2 para frente. 2 x de t dx dt mais 2 y de t dy dt
E a derivada de 25 é 0. Posso cancelar logo esse 2, né? Já vou apagar a entrada daqui. Tá? E agora? Você já sabe quanto é dx dt, né? Que é 1. Vai ficar x de t vezes 1 mais y de t dy dt, isso é igual a 0. O que é que o problema pede? Ele quer saber o dy dt. Ele quer saber o dy dt quando? Volta lá no problema, por favor. Olha lá. Ele diz assim, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede. Então, o que é isso? dy dt, tá? Parede, quando a base da escada está a 3 metros da parede. Então, ele quer o dy dt quando o pé tiver uma distância de 3 metros. Então, eu quero saber esse, certo? E você já está me dizendo que o xt é igual a 3. Mas está faltando ainda o yt. Como é que a gente acha o yt? Só substituir aqui. Se o xt é 3, isso aqui é um triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Certo? Então, o yt é 4. Tá? Então, se xt é igual a 3, isso implica que o yt é 4. Agora eu tenho tudo. Tá? Vamos lá. Xt, 3 vezes 1 mais 4 vezes dy dt, está dando 0. Passo 3 para lá e passo 4 dividindo. Então, dy dt vai dar menos 3 sobre 4. Isso aqui, metros por segundo. Então, isso aqui fica também metros por segundo. Isso, não está estranho isso? Tá ou não está estranho? Vocês são engenheiros, né? Uma velocidade negativa. O que significa isso? O que significa? Que a altura está diminuindo. Então faz sentido sim o negativo. Deu para entender? O negativo é para que tu interpretes que o tamanho da altura não está aumentando, mas sim diminuindo. Então faz sentido. Para o nosso mundo real, isso não faz sentido. Certo? Porque não existe uma velocidade negativa. Beleza? O Paulo está perguntando por que eu posso derivar se não é função, tipo círculo, hipérbole. É porque tu estás olhando para o que gera esses objetos. Nós não olhamos para o que gera os objetos. Nós olhamos para o objeto. Tá? Por exemplo, se você olha x² t mais y² t igual a essa, igual a 25, isso aqui é uma circunferência de raio 5. Certo? Uma circunferência de raio 5. Tá? Não tem uma forma de eu escrever isso aqui, uma f de xy isolando, não tem uma forma de eu escrever, tá? Isolando, ou escrever só f de x ou só f de y não dá, tá? Então, ela vai ficar escrita dessa forma, de forma implícita. Se você olha em termos de função, quando você corta aqui, toca em 2 pontos. Beleza? Então, ao invés de você querer olhar para uma coisa só, em termos de função, você olha cada variável como sendo uma função. Porque, de fato, os dois mudam ao mesmo tempo. É impossível, por exemplo, eu mexer esse ponto daqui para cá
sem mexer x e y ao mesmo tempo. Entendeu? E os dois estão variando pela mesma variável. Então você enxerga cada um deles como sendo uma função. Aí sim, eles são funções. Tá bom? Cada um deles, separadamente. Tá? Então essa que é a ideia. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, próximo. Um ponto move-se sobre a semicircunferência. Então, problema 3. Então, vai mover sobre uma semicircunferência. Deixa eu tentar desenhar aqui. X quadrado, y quadrado, igual a 5. Então, o raio da circunferência é raiz de 5. O y maior ou igual que 0. Suponha que dx dt é positivo. Olha, dx dt é sempre positivo. Tá? Determine o ponto em que a velocidade de y seja o dobro da velocidade de x. Olha para cá agora. Suponha esse ponto aqui, esse ponto P. Tá bom? Então, eu vou andar com esse ponto P para cá. Tá? Ou andar para lá. Aí, eu vou tentar enxergar aqui o eixo. Aqui o eixo Y. E aqui o eixo X. Tá bom? Então, olha. Esse ponto, vê se você concorda comigo. Se eu vou descendo com ele aqui, vou descendo, descendo, descendo. Você concorda que ele só vai variar esse pedacinho em x? Só vai variar esse pedacinho. Tá? Já em y, olha o pedaço que ele varia em y. Ele varia um pedaço maior em y. Certo? Tenta me acompanhar no raciocínio aqui. Ó. Esse ponto tem que sair daqui e chegar aqui. O x vai andar esse pedacinho e o y vai andar esse pedação. Quem você acha que tem que andar mais rápido? O x ou o y? O y. Deu para entender? Então a velocidade de y desse ponto daqui para baixo é maior do que a velocidade de x. É esse que é o problema. Então ele quer que você ache qual é o ponto que a velocidade de y é o dobro da velocidade de x. Você tem que achar esse ponto. A gente já vai ver por que apareceu. Ficou claro isso? Ficou claro? Tá. Só volta lá rapidinho no problema. Do ponto... Isso, a velocidade de y seja o dobro da velocidade de x. Beleza. Então, o que é a velocidade de y? Matematicamente falando. Como é que eu escrevo aqui a velocidade de y? Derivada de y. Então, é dy dt. Você quer que isso seja o dobro da velocidade de x. Então, o dobro de dx dt. Tudo bem? Esse é o nosso desejo. Tá? Mas o que é que nós temos? Nós temos essa relação. Que x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, isso é igual a 5. Como é que eu vou sair daqui e chegar lá? Deriva essa. Vamos lá. 2 x de t dx dt mais 2 y de t dy dt, isso é igual a 0. O que mais? Isolar o dy dt? Vou passar o dy dt para cá, tá? Dá para cancelar o 2 logo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. X de t dx dt é igual y de t menos, né? dy dt, certo? O meu problema me disse
que dx dt é maior que zero. Tá? O problema disse isso. Se ele está dizendo que dx dt é maior que zero, você concorda comigo que o y não pode ser zero? Sim ou não? Porque se o y fosse zero, esse lado ia dar zero. Certo? Teríamos problema. Porque se o y for zero, esse produto daria zero. Certo? Mas esse cara não é zero. Então o x deveria ser zero. Tá? Então eu teria um ponto 0, 0, mas o ponto 0, 0 faz parte da circunferência? Não, não está na circunferência, ele é o centro da circunferência. Deu para entender? Tá? Então pronto. Então, esse cara não pode ser zero. Y de t é diferente de zero. Tá? Então, eu vou pegar esse cara e vou passar dividindo. Vai ficar menos xt dividido pelo yt dx dt, isso é igual a dy dt. E agora? Próximo passo. O que é que a gente quer? A gente quer que dy dt seja 2 vezes dx dt. Então, como é que a gente usa isso aqui agora? Exatamente. Esse cara tem que ser 2. É isso que a gente quer. Tá? Então, menos x de t sobre y de t, isso tem que ser 2. Tá? Então, vai ficar 2y de t é igual a menos x de t. Já tem essa relação. E agora? Ou você pode passar esse 2 para cá dividindo. O que é que a gente faz agora? A gente tem que saber quem é o x e quem é o y. Próximo passo. Vai, qual é a próxima ideia? Próxima ideia, o que fazer? Manu, salva a gente. Tem ideia do que fazer? Fala mais alto, eu não escutei. Aqui? Nesse aqui? É? Perfeito. Exatamente isso. O que é que nós temos? Nós temos essa relação, certo? Mas nós sabemos que x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t satisfaz a relação que isso dá 5, certo? Deixa aqui, ó, x quadrado de t mais y ao quadrado de t. Quem é y? O y é menos x sobre 2, tá? Então, menos x de t sobre 2, isso ao quadrado. Isso dá 5. Agora eu vou conseguir saber quem é x. Ficou claro? Tá? Vamos fazer a conta. Então, vai ficar ó, x quadrado de t mais... Aqui vai ficar positivo, né? X quadrado de t sobre 4. Isso é igual a 5. Multiplica aqui,
vai ficar 4x, com mais x vai ficar 5x, certo? Ficar 5x² de t sobre 4. Isso é igual a 5. Cancela 5, passo 4 para lá. Vai ficar x² de t é igual a 4. Então, o x de t é mais e menos 2. Certo? X de t mais ou menos 2. Vamos lá. Se o x for 2 positivo, substitui aqui, o y vai dar menos 1. Se o x for 2 negativo, o y vai dar 1. Tá? Então, os pares quais serão? 2 e menos 1, ou menos 2 e 1. Qual dos dois é a resposta? O que é que diz aqui? Olha para cá. Isso está acontecendo nessa semicircunferência, concorda? Nessa semicircunferência, o x pode ser negativo ou pode ser positivo. Mas e o y? O y é só positivo. Beleza? Então, esse aqui não serve. Então a resposta é esse ponto. Deu para entender? Tá? Então, em menos 2, se você anda para cá, menos 2, 1, um ponto por aqui assim, nesse cara acontece isso. Qual outro cara acontece? No cara aqui para baixo. No ponto diametralmente oposto. Tá? Ou seja, aquele cara que está oposto em relação ao centro. Beleza? Essas coisas vocês precisam enxergar, essas simetrias assim, porque quando você fizer cálculo 2, você vai ter coisas que você vai achar em um quadrante e que está também no quadrante oposto. Ou melhor ainda, vai ter coisas que você vai achar em um octante e vai estar em um octante oposto. Tá? Quando eu te digo octante é porque nós passamos agora para o R3. Tá? No R3 são 3 dimensões, então você divide o espaço em cima em 4 espaços e embaixo em 4 espaços. Então vai ser cada octante. Tá ok? Beleza? Ficou claro? Ficou claro? Tá? Estão gostando de taxas relacionadas? Estão amando? Bom demais, né? Taxas relacionadas é incrível. Muito bem. Vamos ao problema 6. Problema 6 vocês fazem de cabeça. Vocês olham e já dão a resposta. Eu não quero o resultado, eu quero que você me dê a noção da resposta. Lê o problema 6. Qual é a noção da resposta do problema 6? Olha lá. Um tanque cilíndrico de raio 5 está sendo enchido com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Como que aumenta a altura da água? Como é que aumenta a altura da água? Constante. Porque é um cilindro. Ok? Como o problema que nós tínhamos agora há pouco era cone, né? O cone vai aumentando. Como vai aumentando, então a altura da água ela vai diminuindo cada vez mais essa velocidade de que está subindo. Tá? No caso do cilindro, ele mantém constante. Então, a velocidade que vai aumentar a altura da água também vai ser constante. Ficou claro? Tá? Você faz as continhas e você vai achar isso. Tá bom? Muito bem. Outro problema.
Problema 5. Olha o problema 5. 2 carros iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Um viaja para sul e o outro viaja para oeste. Nunca colocaria uma questão dessa na prova, porque certamente alguém iria fazer o desenho que ele está viajando para leste, né? Porque o que vocês confundem de oeste e leste, né? É incrível, a confusão do oeste e do leste é a mesma coisa que você está dirigindo. Todos nós sabemos o que é direita e esquerda. Mas experimenta você estar no volante, dirigindo. A pessoa diz para ti assim, dobra agora à direita, você automaticamente vai para a esquerda. É incrível. Aí a pessoa tem que dizer para você assim, a outra direita. É incrível, é a mesma coisa leste-oeste, tá? Então vamos lá. Então, um viaja para sul e o outro viaja para o oeste. A qual taxa a distância entre os carros está aumentando 2 horas depois? Vamos pensar nesse problema. Olha, ele está dizendo que um viaja para sul e ele sai do mesmo ponto. Então eu vou posicioná-los em um lugar que vai ser fácil de fazer conta. Eu vou posicioná-los na origem. Tá? Um viaja para sul a 30 km por hora. Eu quero saber daqui a 2 horas ele vai estar onde? Vai estar no quilômetro 60, certo? Então suponha aqui. Então ele está indo para cá, tá? Outro viaja para oeste. Oeste aqui, tá? Tá qual a velocidade? 72, né? Então vai estar 144. Tá aqui o carinha para cá. Tá bom? Tá aí, ó. Um veio para cá, o outro veio para cá. Existe uma distância entre os dois. Existe uma distância aqui entre os dois, que eu vou chamar de D maiúsculo. Você concorda que à medida que esse tempo passa, essa distância vai aumentando? Sim ou não? É essa a pergunta que ele quer fazer. Então, qual é a variação da distância à medida que o tempo passa? Tá? Então, como é que você resolve um problema desse? Como é que vai fazer? Vamos relacionar. Como? Teorema de Pitágoras. Tá. Então, esse cara aqui está no eixo x, vou chamar de x, que depende de t. Esse está no eixo y, vou chamar de y, que depende de t. Então, olha, x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, isso é igual a essa distância ao quadrado de t. Certo? Tá bom? Aí você deriva, né? Então, vai ficar 2 x de t dx dt mais 2 y de t dy dt igual a 2 dt d dzão dt. Certo? Agora eu te pergunto, o que é dx dt? É a velocidade do carro que está indo para o oeste. É aquele 72 km por hora. Tá? O que é dy dt? É a velocidade de quem está indo para o sul, que é aquele 30 km por hora. Então aqui você coloca 72, aqui você coloca 30. Tá? O que é x de t? A pergunta diz,
Qual a variação da distância após 2 horas? Então, é a posição dele 2 horas depois. Então, a posição dele é menos 144. Ok? Qual é a posição desse? Menos 60. Tá? Qual é esse cara aqui? Como que eu acho esse? Teorema de Pitágoras. Você tem o 144 aqui, o 60 aqui, aplica o Teorema de Pitágoras e acha esse aqui. Beleza? Você vai achar esse número. Percebeu que tu tem tudo? Só dividir, multiplicar e acabou o problema. Beleza? A gente não vai fazer, são números grandes, tá? Muito bem. O próximo problema é... Não vou fazer o próximo problema que eu quero tentar adiantar, para ver se a gente consegue revisar um pouquinho para a prova. Vamos lá. Aproximação linear. A aproximação linear é o seguinte. Suponha esse giz está horrível. Suponha que eu tenha esse gráfico aqui. E essa seja a reta tangente, tá? Olha para cá. Esse aqui é no ponto P, tá bom? Essa aqui é a reta tangente a esse gráfico no ponto P. Eu te pergunto, esses dois objetos são iguais? Não, né? Esse gráfico continua para cá, esse também continua. Agora, se eu restringisse a essa região, são iguais? Não, né? E se fosse essa região aqui? São iguais? Não. Né? Mas são mais parecidos, né? E se eu restringisse a essa região aqui? Já parece que são muito perto, talvez até iguais. Certo? Então, o que significa isso? Que localmente, tá? Localmente, a reta tangente se aproxima muito do gráfico da função. Então, localmente, ela é uma excelente aproximação. Tá? O que nós queremos provar é que ela é a melhor aproximação. Tá? Por retas. Por isso que nós vamos chamar de aproximação linear. Ou linearização. Claramente, linearização não é uma coisa boa a ser feita globalmente, mas localmente ela é excelente. Tá? Mas global não serve. Tá bom? Então, a reta tangente nós já sabemos a cara dela. Então, a gente vai chamar S de f de P mais f' de P x menos P. Não é essa a equação da reta tangente? Essa função eu vou chamar de L de x. Tá? Então, aqui um certo P, aqui um certo x. Você concorda que existe uma diferença aqui entre a F e a L? Essa aqui é a F, essa aqui é a L. Existe uma distinção entre as duas, não tem? Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que a F ela é a própria L mais um peteleco lá que está faltando. Tá?
que eu vou chamar de erro. Tá beleza? Eu cometi um certo erro lá, tem uma distância entre as duas funções. Tá? Então essa função erro, a gente pode pensar assim, ó. Erro, ela é a f menos a L. Tá? Então, essa função erro, ela é a f menos... Quem é a L? Eu escrevi lá quem é a L. É f de P mais f' de P mais f' de P, x menos P. Tá? Fazendo o jogo de sinal, essa função erro é a f menos f de P menos f' de P vezes x menos P. Tá? O x e o p são coisas diferentes, então posso dividir tudo por x menos P. Tá? Então vai ficar a função erro dividido por x menos P é igual a f de x menos a f de P dividido por x menos P menos a f' de P. Quando eu dividir isso por x menos P, cancela. Então vai ficar só f' de P. Tá? Agora, eu posso querer aplicar limite nisso. Limite com x tendendo a P. Tá? Então, se eu aplico o limite ali, x tendendo a P de E de x, x menos P, se eu aplico esse limite aqui, aí eu aplico o limite desse lado. Aqui é uma constante, vai dar para constante. Isso aqui é o quê? É a derivada da função no P. Essa aqui é f' de P. Então vai ficar f' de P menos f' de P, que vai dar 0. Então esse limite aqui é 0. Ok? Que era aquele limite que você queria saber. Agora, vamos pensar. Quer dizer que quando eu mando o x para chegar pertinho do P, a função não está ficando cada vez mais perto da reta? Sim ou não? Só que o x está indo para perto do P, certo? Então o x está indo para 0, concorda? Concorda? Aliás, a diferença está indo para 0, tá? Porque o x está indo para P. Então essa diferença está indo para 0. A função erro está cada vez menor, concorda? Então o tamanho da função erro também vai para 0. Então você poderia pensar, é uma indeterminação. É um 0 sobre 0. Só que a gente acabou de provar que esse limite dá 0. Tá? Se esse limite está dando 0, significa que a função erro ela vai para 0 muito mais rápido que essa aqui. Deu para entender? Então a função erro é infinitamente mais rápida a ir para 0 do que essa função polinomial. Tá? Então, isso, vou colocar aqui, isso significa que a função erro vai para 0 muito mais rápido que x menos P. E isso prova que a melhor aproximação do gráfico é essa reta e a reta tangente. Tá? Isso garante. Sugiro que vocês dêem uma lida no comentário do Guidoriza, ele faz isso em 2 etapas. Ele faz isso logo após definir o que é reta tangente, ele faz esse comentário. Depois ele comenta mais um pouco quando prova a regra da cadeia. Tá? Ali na regra da cadeia ele dá o passo final dessas ideias. Tá bom? Tá? Mas no fundo, o que tu precisa enxergar é a melhor aproximação é a reta tangente.
Não existe outra. Qualquer outra vai distanciar mais do que o que a reta tangente faz. Diga. Elas são idênticas, tá? No ponto. E perto do ponto, ela é a melhor reta, em termos de aproximação. Tá? Esse erro vai para zero muito rápido. Tá bom? Muito bem. Então, para que serve isso? Bem, serve para a gente fazer umas contas aí, bem legais. Por exemplo, olha lá o probleminha. Pergunta 1. Quanto é o seno de 0,1? Tá? Essa é a pergunta 1. Então, olha lá. Então, a sua função, ela vai ser aproximadamente a sua reta tangente, naquele ponto, tá? Então, quando eu pergunto quanto é seno de 0,1, você tem que fazer o seguinte. Olha, quero esse cara, seno de 0,1. Bem, qual é o ponto? Você está muito perto de quem? Do zero. Então, o seu P é zero. Certo? Vamos descobrir qual é a função que a aproximação linear desce. Como é que a gente faz? L de x é igual a f de p mais f' de p, x menos p. Tá? Então, a sua aproximação linear é quem? F de 0 mais f' de 0, x menos 0. Então, a sua aproximação linear, f de 0. 0. Quanto é o seno de 0? Eu vou escrever aqui, seno de 0, mais a derivada do seno. Cosseno. Então, cosseno de 0, x menos 0 é x. Então, L de x, seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, sobrou só o x. Isto significa que o seno ele é muito perto da função identidade. No zero. Tá? Então, se você quer calcular seno de 0,1, isso é muito perto que você calcular a identidade no 0,1, que é 0,1. Deu para entender? Acabou o problema. Tá? Então não precisa de calculadora para fazer isso. Beleza? Vou fazer o próximo. Olha lá o próximo problema. Logaritmo natural de 1,003. 1,003. Tá? Vou primeiro linearizar isso. Vamos lá, como é que é? A linearização, ela é f de p mais f' de p, x menos p, tá? Então, a linearização é f de p. Quem é o p aqui? Quem é o p? Quem é o p? É o cara que está pertinho, que é o 1. Tá? O p é 1. Você tem que saber enxergar quem é o p. Eu não estou pertinho do 1 aqui? Estou pertinho do 1, tá? Então, f de 1 mais f' de 1, x menos 1. Então, a sua linearização, f de 1. Quanto é o logaritmo natural de 1? Isso aqui é 0, né? Mas, quanto é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Só que o x é 1. Então, vai dar 1 sobre 1. Vezes x menos 1. Então, a sua linearização, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1, vai ficar x menos 1. Então, o seu logaritmo natural, ele é muito perto
de x menos 1. Tá? Então, se você quer calcular logaritmo natural de 1,003, isso é muito perto de pegar esse cara e substituir aqui, que vai dar 0,003. Ok? Ficou claro? Tá? Muito bem. Não vou fazer a terceira, vou fazer a 4. Linearização da função afim em x igual a p. Quem é a linearização da função afim? Linearização da função afim, como é que é? Tem que pegar o f de p mais f' de p, x menos p, certo? Então, a linearização, f de p é a função avaliada em p. É AP mais b, mais a derivada da f é em p. Mas a derivada da função afim é o coeficiente angular. X menos p, certo? Então, a linearização vai dar AP mais b mais a vezes x dá ax menos AP. Olha lá, AP cancela com AP. A linearização deu ax mais b, que é a própria f. Que faz sentido, a função afim é uma reta. Linearizar uma reta vai dar a própria reta. Ok? Claro? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vocês estão ótimos. Só uma questão de notação que a gente vai usar mais na frente. Mais na frente não, daqui a pouco já. Diferencial, a gente vai começar a enxergar agora. Lembra que nós estávamos falando de y, dx, como sendo f' de x? Lembra que a gente estava vendo isso? E a gente estava vendo... projeta aqui o quadro, por favor. Projeta aqui o quadro. A gente estava vendo isso, né? dy dx como sendo f' de x. Tá? E nós enxergávamos isso aqui como sendo uma coisa só. Tá? Indissociável. Uma coisa só. Agora a gente vai enxergar isso como sendo um quociente. Tá bom? Enxergando isso como um quociente, então a gente vai pegar esse cara e vai passar para lá multiplicando. Então a gente vai ver isso aqui assim, ó. dy é igual a f' de x dx. Tá bom? Então nós vamos chamar isso aqui diferencial de y é igual a derivada da f vezes a diferencial de x. Tá bom? Essa vai ser a única coisa que a gente vai fazer com essas coisinhas aqui. Quando você for para cálculo 2, aí essa coisinha vai ter uma riqueza maior. Vai ficar top demais. Tá? Porque se você está no R2 ou no R3, o negócio vai ficando mais lindo. Tá? Porque vai surgir o que a gente chama de matriz jacobiana. Aí vai ficar uma coisa assim fantástica. Tá? Mas, por enquanto, aqui para a gente, isso só vai nos ajudar na mudança de variável na integral. Tá? E é só aí que a gente vai usar. Mais nada. Tá bom? Então, você só precisa agora, de imediato, saber calcular a diferencial. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a diferencial? É uma coisa muito direta. É assim. Está em 3 exemplos. Olha. Calcule a diferencial de cada um desses exemplos. O que é que tu tens que fazer? Primeiro exemplo, a tua f de x é igual a x² seno de 2x. Eu pergunto para você, qual é a diferencial dessa função? Tu só tens que fazer isso aqui, ó. Diferencial de y é igual... O que é que eu tenho que fazer mesmo? Derivada da f. Aqui, regra do produto e regra da cadeia. Vamos lá, regra do produto. 2x, seno de 2x, mais
x quadrado, deixa eu diminuir isso aqui. Então, a diferencial vai dar 2x seno de 2x mais, olha, x quadrado, derivada do seno é cosseno de 2x, derivada de 2x, 2. Vou colocar aqui na frente, tá? Aí você coloca um colchete aqui, ou parêntese, escreve dx. E acabou. Beleza? Essa é a diferencial. Tá bom? Então, quando nós estivermos fazendo a mudança de variável na integral, a gente vai precisar da diferencial. Tá? É lá mesmo que a gente vai usar. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá. Função g. G de s é igual a s sobre 1 mais 2s. Eu ainda vou te entregar a questão da prova e ainda vou economizar teu tempo de estudo. Sabe como é que a gente economiza tempo de estudo para o aluno? A gente diz assim, ó, não vai cair isso. Aí tu diz, então não preciso estudar isso. Tu não precisa estudar isso. Entendeu? Vai economizar teu tempo. Aí tu pega esse tempo que tu vai economizar e estuda o que vai cair, né? Perde. Não esquece disso. Não é para tu ir descansar. Tem gente que vai dizer, não vai cair isso. Tá de boa então. Vamos lá. Diferencial desse. O que é que eu tenho que lembrar? Aqui é dy dx. Lá vai ser o quê? dy ds. Tá? Não vai confundir isso, pelo amor de Deus. Vai ficar, ó, dy é igual. Derivada desse é o quê? Regra do quociente. 1 vezes 1 mais 2s menos s vezes 2. Olha aí. S2, olha. É muito amor, né? 1 mais 2s ao quadrado. Isso, ds. Tá? Olha lá, tem um 2s aqui e tem um 2s aqui. Sinais contrários, vão cancelar. Certo? Então, a diferencial vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 1 mais 2s ao quadrado ds. Pronto. Essa é a diferencial. Ficou claro? Tá? Muito bem. Se cair na tua prova uma dessa aqui, se cair essa na tua prova, caiu essa. Aí você diz, essa aqui é que eu vou errar. Quais são as regras de derivação que você precisa para acertar essa questão? Regra do quociente, derivada da exponencial, é qualquer exponencial? É exponencial de base qualquer. Então lembra que vai aparecer aquele logaritmo lá no meio do caminho, né? Então tem que colocar isso, não coloca só a derivada da exponencial, tá? Então, regra do quociente, derivada da exponencial, o que mais? Regra da cadeia, o que mais? Regra do produto. Ok? Então você tem 4 regras de derivação aí presentes nesse problema. Tá? Vou colocar outro aqui. E essa? Qual é a regra de derivação? Não. Tem regra da cadeia. Derivada da função inversa. Tá?
Regra da derivada da função inversa e regra da cadeia. Não esqueça, tem uma composição aqui. Tá bom? Deixa eu colocar uma outra aqui. Já entreguei aí umas 6 a 7 questões. Não tem como tirar menos de 4 nessa prova. Oi. Sofia, né? Sofia está perguntando se eu posso colocar direto quem é a derivada do arcosseno. Pode. Nós provamos aqui na sala quem é a derivada do arcosseno. Então você já pode colocar direto quem é, tá? Só que só toma cuidado, porque tem uma composição. Aí você tem que aplicar a regra da cadeia. Vamos supor lá, o que é a derivada do arcosseno? É 1 sobre a raiz de 1 mais x quadrado? Acho que é isso, né? Então, no lugar do x, não é x, é 2x mais 9, né? Então vai colocar 2x mais 9 ao quadrado, certo? Aí vezes, aí você coloca do lado de fora a derivada desse 2x mais 9, que é 2. Tá bom? Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos supor que aparecesse na sua prova um negócio assim. Um negócio assim. Um negócio assim. Um negócio assim. E um negócio assim. Aí eu pergunto para você, não é para fazer conta essa questão. Essa é aquela questão que eu disse que você vai passar 8 segundos em cada. Eu passei 20, porque eu fiquei pensando, se vocês não vão pensar bobagem? Vocês pensarem assim, eu falei, não é possível. Não pode pensar assim. Vamos lá. Primeiro desenho. Só te dou o desenho, não te dou equação nenhuma para tu não cair na tentação de fazer conta, que tu gosta de fazer conta. Tá só o desenho. Eu ainda escrevi lá em cima, intuitivamente falando. Né? Siga a tua intuição, pelo amor de Deus. Intuitivamente falando. Em quantos pontos dessa curva a reta tangente é horizontal? Oi? 2. Esse aqui e esse aqui. Quanto tempo você levou para responder isso? 2 segundos. Você levou 2 segundos para pensar 2. Aí vai ter um quadradozinho bem aqui, que é só para tu colocar lá. 2. Então é 2 segundos para pensar aqui e 4 para escrever aqui. Porque tu vai com a mão tremendo. Será que é 2 mesmo? Nessa aqui. Quantos pontos a reta tangente horizontal? 2. Tá aqui os caras, ó. Eu não quero nem que tu marque no gráfico quem são os dois. Não faz isso. Porque se tu marcar, tu vai marcar errado. Aí a gente vai tirar ponto teu. Não faz. Usa a expressão que está escrito intuitivamente. Tá? Então é 2. Nesse aqui, em quantos? Em 3. Deve ter algum por aqui, ó. Deve ter algum por aqui e deve ter algum por aqui. 3. Tá? E talvez tenha mais um por aqui assim. 4, então, né? Olha bem o desenho, viu? Não inventa de continuar o desenho. E se tivesse mais uma pétala aqui para baixo?
É só o que está na tua prova, não inventa, não inventa. Aqui, quantos? Tem gente enxergando 4. Eu já sei como eles enxergam 4. É porque eles pegam a prova, tá aqui. Mas e se eu colocasse a prova assim? Não inventa. É 2 só. É um aqui e outro aqui. Tá? E aqui? 2. Ok? Já tem 4,6 garantido fácil. Fácil. Acabou o nosso tempo, né? Acabou o tempo. Então, bons estudos para vocês. Antes que vocês se enganem, quarta-feira, o conteúdo de quarta está na prova. Então vem quarta. Tá bom? Tchau, tchau.